Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, está escrito assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É na certeza da vitória em Cristo que eu cumprimento você. Abraço você com carinho e com gratidão por sua audiência e lhe parabenizo por você escolher agora estar aqui no canal da Esperança TV Novo Tempo, assistindo ao programa A Voz da Profecia. É um privilégio para mim, para o Quarteto Arautos do Rei, compartilharmos com você o Evangelho, as boas novas de salvação. Você vai conseguir, ou melhor, você vai conhecer hoje a história de uma pessoa querida que andou nos caminhos do Senhor, porém se desviou por um tempo, entretanto voltou para a casa do Pai e hoje vive feliz, andando outra vez na presença do Senhor. Como é bom a gente ver, ouvir esses testemunhos maravilhosos que nos mostram que há sim esperança para todos aqueles que se voltam para Deus. E o quarteto vai cantar suas inspiradoras músicas e eu terei a alegria de outra vez abrir a palavra de Deus e apresentar a você um fabuloso texto que está no Evangelho de Lucas. O título você já viu aí, Perdidos, mas não esquecidos. No ar, a voz da profecia. O Senhor
me faz repousar em pastos verdejantes, junto às águas me leva, refrigera minha alma, faz-me andar na vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da morte, não teria temor, pois eu sei que estás comigo. Tua vara e cajado me consolam na jornada. Sim, consolam a mim. Preparas-me uma mesa perante mim e os inimigos meus. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a justiça, certamente a bondade seguir-me-ão todos os dias e habitarei para sempre na casa do meu Quem está com a gente hoje para compartilhar a sua história é Stephanie, que nos assiste em Belo Horizonte. Oi, Stephanie, eu quero te agradecer muito pela oportunidade de poder ouvir a sua história. Você passou por um momento muito difícil e foi exatamente naquele momento que você percebeu o amor de Deus, né, na sua vida. Sim, sou adventista, né, de berço, e eu tive um momento fora, né, da igreja. E aí eu conheci um rapaz, né, na onde eu trabalhava, e ele me largou com 4 meses de gravidez, começou a namorar com outra pessoa. E quando eu fui para ganhar o neném, né, e durante a gravidez eu entrei em depressão profunda. E quando eu fui para ganhar o meu filho, o Vitor, né, ele era um menino, me deu glaucoma, pré-eclâmpsia e hemorragia durante o parto. Assim que ele nasceu, eu desmaiei. Não ouvi choro, não ouvi nada. Quando eu acordei, eu lembro que foi até na foto que eu te mandei, ele tava atrás de mim, eu olhei para trás e falei assim, Miller, cadê o meu filho? Ele tá bem, ele tá atrás de você. Na hora que eu olho, ele todo roxinho, os médicos colocando os aparelhos na boca dele para ver se ele reanimasse, mas não reanimou. Aí correram com ele, aí eu fui também pra UTI. Aí ele foi pra UTI e eu também fui. Nós estávamos longe, um perto do outro. Um longe, mais perto, no mesmo tempo, né? Aí os médicos começaram a preocupar comigo, com ele, tentando ver se ele reanimasse. Eles fizeram tudo que eles podiam para fazer ele voltar, mas não conseguiram. Ele ficou 2 semanas respirando com a ajuda de aparelhos. E eu também comecei fiquei entubada, fiquei
com aqui assim, aí desacordei. Aí eu fui e entrei em coma. Meu filho também, ele não aguentou, ele não resistiu, né? Ele morreu. E quando eu voltei do coma, eu comecei a perceber e a ter minha comunhão com Deus ali, né? Então eu conversava muito com Deus ali, porque é a única pessoa que eu poderia conversar, né? Assim, diariamente. Então, ele é meu melhor amigo e hoje eu percebo o quanto que ele me ama. Eu percebi que eu precisava voltar, eu precisava ter essa experiência. E daí eu comecei a perceber que eu precisava ter essa experiência com Deus. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu não seria hoje uma pessoa melhor, hoje eu não seria uma pessoa que gosta de fazer as coisas de Deus. Eu amo a missão, tanto que ano passado eu fiz um ano de missão, pretendo fazer de novo. Então, assim, as coisas que foram me acontecendo, que eu fui percebendo que eu precisava urgentemente de voltar para Deus. Então, é muito pouco o que eu faço para poder agradecer a Ele. É muito pouco comparado com o que Ele fez para mim, né? O milagre de vida que Ele me deu e uma oportunidade de vida que Ele me permitiu que isso acontecesse comigo. Então, hoje eu falo que eu sou um milagre nas mãos de Deus. E você tem esperança de reencontrar o seu filho, não é? Sim, tenho esperança de reencontrar com ele quando Deus voltar, quando Jesus voltar na Nova Jerusalém, ele me entregar, ele perfeito, sem nenhuma sequela, do jeito que ele morreu vegetando, ele morreu um menino vegetando. E assim, eu creio que um dia eu vou reencontrar com ele lá no céu. Essa vai ter minha esperança de ver ele crescendo e a gente sendo uma única família, né? Uma família maravilhosa que Deus está preparando um local e o povo dele, né? Selecionando aí seu povo. E eu tenho fé de que um dia eu vou me encontrar com meu filho lá no céu. Eu creio nisso, isso arde em mim, é um fogo aceso que arde no meu coração, que eu tenho fé que eu vou encontrar com ele lá no céu. Eu tenho fé nisso. Eu faço tudo para poder encontrar com ele lá no céu. Stephanie, querida, bem-vinda à casa do Pai, bem-vinda de volta à sua igreja, aos caminhos do Senhor. É verdade que circunstâncias tão difíceis, né? Problemas tão sérios, tão tristes você passou, mas que o Senhor conforte o seu coração e siga iluminando os seus caminhos. Um abraço para Stephanie aí de Belo Horizonte e para todos os amigos que em Belo Horizonte acompanham o programa A Voz da Profecia nesse instante. Mas é claro que o meu abraço vai para o mundo todo aí, onde quer que você esteja, em todo o Brasil e em todas as partes do mundo, porque especialmente com a internet a gente alcança o mundo todo. Então, onde quer que você esteja, muito obrigado por você estar conosco aqui no programa A Voz da Profecia. E eu tenho um presente muito especial para apresentar a você. Esse aqui, Jesus Restaurador da Vida. Este é um lindo estudo bíblico, preparado assim com amor, com estudo, com muito carinho, para ser bênção, para ser luz de Deus na sua vida. Aqui são 20 temas bíblicos, todos eles apresentados em linguagem assim bem compreensível, bem acessível, e é uma revista ilustrada, muito bem feita, tudo certinho, para que você possa ter um conhecimento maior da Bíblia. Tem tanta gente por aí sincera, gente boa, que lê a Bíblia e não entende. Então, o objetivo aqui é ajudar você na compreensão do texto bíblico para que você possa cada vez mais amar o seu Deus e andar com firmeza nos seus caminhos. É um presente da Novo Tempo para você, realmente não lhe custa nada. Você não vai pagar nem mesmo a despesa com o correio. A Novo Tempo paga tudo, para que você possa receber esse material e estudá-lo com sinceridade. Telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para a gente em horário comercial. Outra maneira de você adquirir o DVD, aliás, a revista, o estudo bíblico,
é você mandando uma mensagem de texto para nós através do WhatsApp. O número está aí na sua tela, tá bem? A gente vai mandar direto para o endereço que você nos fornecer esse lindo material. É hora do intervalo, mas eu sei que você não vai me deixar, não é? Você não vai me abandonar, você não vai desligar sua TV, não vai mudar de canal e nem vai dormir. Fica esperto aí, tá bom? Eu já volto para a gente abrir a palavra de Deus. Este é o programa A Voz da Profecia. E nessa hora, no programa, a gente abre a Bíblia e reflete numa palavra, numa orientação, num texto bíblico que seja significativo e contribua para o nosso crescimento espiritual, aprofundando nossa caminhada com Deus. Mas eu quero orar com você, antes da gente abrir a Bíblia. Vamos orar juntos? Pai querido, Tua palavra é linda e poderosa, Senhor. Nós queremos compreendê-la, interiorizá-la e vivê-la. Por isso pedimos que o Teu Espírito agora atue em nossa mente e em nosso coração, nos dando sabedoria ao estudarmos a palavra. Oramos em Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você para um conhecido e fabuloso texto bíblico. Está no Evangelho de Lucas, é o capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Aqui, nosso Senhor Jesus Cristo conta 3 parábolas. As parábolas são histórias criadas por Jesus para ilustrar os seus ensinos. O Senhor usa, assim, elementos conhecidos para ajudar as pessoas, o seu público inicial ali, o seu público primário, a gravar a mensagem que ele estava anunciando. Mas é claro que essa didática de Cristo também contribui para que nós compreendamos melhor os seus ensinos, as suas mensagens. 3 parábolas, 3 histórias que estão em Lucas capítulo 15. Interessante que as 3 têm a mesma estrutura. Primeiro, a tristeza pela perda. Depois, uma busca cuidadosa, diligente. E, finalmente, a alegria pela recuperação. A mensagem que fica é essa: os bens estavam perdidos, mas não esquecidos. E o que será que foi que motivou Cristo a contar essas 3 histórias, essas 3 parábolas? A gente compreende já lendo os 2 primeiros versos do capítulo 15. Leia comigo. Você tem aí a Bíblia e quiser acompanhar o texto na sua própria Bíblia, a leitura na sua própria Bíblia, está aqui, Lucas capítulo 15, leia os versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Lucas diz que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus. Os publicanos eram cobradores de impostos naqueles dias. E eles normalmente eram judeus e cobravam impostos que eram recolhidos para o governo romano. Os judeus detestavam os publicanos, não só porque eles eram da nação de Israel e eram considerados traidores porque trabalhavam para o governo romano, mas porque também muitos publicanos eram, assim, conhecidamente desonestos, cobravam a mais do que deviam cobrar, então eles eram detestados pelas pessoas. Mas o texto diz que publicanos e pecadores vinham ouvir Jesus, e os fariseus e escribas, líderes religiosos da nação de Israel, eles murmuravam, reclamavam, dizendo assim: este, falando de Jesus, recebe pecadores e come com eles. E olha que os escribas e os fariseus estavam fazendo, nesse caso aqui, uma acusação verdadeira. Sim, porque Jesus, ele odiava o pecado, mas amava os pecadores.
Enquanto que os fariseus, eles acariciavam o pecado e desprezavam os pecadores. Os pecadores sentiam-se atraídos por Cristo, mas os santos, santos entre aspas, sentiam-se desconfortáveis na presença do Senhor Jesus Cristo. Os escribas, eles ensinavam que era preciso arrepender-se para ser amado por Deus, mas Jesus pregava que é o amor de Deus que nos leva ao arrependimento. As 3 parábolas que na sequência aqui o Senhor Jesus Cristo conta, elas são, portanto, assim, apresentadas como uma forma de contra-atacar, de repreender os escribas e fariseus sem ofendê-los. Então vamos às parábolas. A primeira está aqui, Lucas, capítulo 15, a partir do verso 3, do verso 3 ao verso 7, está escrito: Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é a chamada parábola da ovelha perdida. Quais os ensinos dessa parábola? Eu diria, primeiramente, a salvação é alcançada não porque nós procuramos a Deus, mas porque Deus nos procura. Eu gosto de dizer que é a verdade que nos encontra, não somos nós que encontramos a verdade. É o próprio dono, você viu aqui, o dono das ovelhas que vai em busca da ovelha que se extraviou, não um servo. A ideia de que é o Senhor que vem ao nosso encontro. A ovelha é rebelde, talvez estivesse suja e machucada, mas ela não foi empurrada, não foi tocada, ela foi levada nos ombros. Isso aqui mostra o carinho do Senhor para com aquelas suas ovelhas errantes, que são encontradas, que são trazidas de volta para o aprisco. A ênfase aqui está na alegria do encontro. Vamos à segunda parábola, então. Agora, a partir do verso 8, de 8 a 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, ou moedas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você percebe, a parábola é semelhante à anterior, esta da dracma ou da moeda perdida. Como eu mencionei no início, a estrutura é, primeiro, a tristeza pela perda, depois a procura diligente e, finalmente, a alegria do encontro. A moeda estava perdida, empoeirada, mas não perdeu seu valor. Essa é a mensagem de Deus. Todos os que se afastam dele podem estar perdidos, mas não esquecidos. Eles não perderam seu valor aos olhos de Deus, do nosso Pai, que é cheio de amor, ternura e bondade para com todos. Oh, que lindo isso, não é? E agora a terceira parábola. Essa é a mais conhecida, provavelmente a mais conhecida de todas as parábolas, as histórias que Jesus contou. É a chamada parábola do filho pródigo ou do filho perdido. A história desse filho, eu poderia dizer que é a nossa história. Nós criamos nosso paraíso, nossa felicidade própria, com base em prazeres, em aquisições de bens, realização pessoal. E aquilo que nós queremos é muitas vezes o que nos destrói. Nós buscamos, não raras vezes, a felicidade no lugar errado. A gente foge de Deus. Antes do pecado, o homem fugia para Deus. Depois do pecado, o homem passou a fugir de Deus. É uma fuga tola,
em busca de liberdade, de felicidade. E aí, muitas vezes, a gente precisa apanhar para aprender. Essa é a parábola do filho pródigo. Eu quero lê-la com você, começando aqui no verso 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Você ouviu? Um pai com 2 filhos. O mais novo chega para o pai e diz assim: pai, eu quero a minha parte da minha herança. Pedindo antecipadamente a sua herança. Isso parecia como que um desejo de morte para o pai. Mas o pai prontamente passa para o filho aquilo que ele teria como direito. E Jesus diz que esse filho, alguns dias depois, vai para um país distante e vive de forma desenfreada, desregrada, desequilibrada, irresponsável. E ele vai dissipando, vai gastando todos os seus bens. Até que finalmente, a partir do verso 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O dinheiro acabou, os recursos foram todos desperdiçados. E há naquela região onde ele está uma crise. E ele começa a passar necessidade. E agora veja o que acontece. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Que situação tremenda. Um garoto que vivia na casa do seu pai, sob os cuidados do pai, as bênçãos do pai, a companhia do pai. Mas ele decide abandonar tudo, vai embora. E depois de desperdiçar os seus bens, chega a situação extrema de cuidar de porcos. E ele deseja, a sua miséria é tão grande que ele deseja alimentar-se com as próprias comidas dos porcos. E ninguém lhe dava nada. Aí no seu sofrimento, na sua angústia, ele pensa assim: eu vou me levantar e vou para o meu pai. E vou lhe dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser seu filho, me trate como um dos seus empregados. E ele, arrumando-se, foi para o seu pai. Sem dúvida, o amor do pai, naquele momento de angústia e tristeza, tocou o coração do filho. E ele parou, pensou, refletiu e tomou uma decisão. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou confessar o meu pecado e pedir o seu perdão. E ele se levanta e vai. Eu gosto de pensar que arrependimento não é apenas quando a gente chora, mas quando a gente muda. Arrependimento é mais do que sentir tristeza pelo erro cometido e confessá-lo. O arrependimento inclui uma decisão de mudar de vida, de ter uma nova vida. E é isso que o garoto faz. A partir do verso 20 diz: arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e lhe beijou. Oh, para mim isso aqui é tão lindo. Aquele filho ingrato,
rebelde, irresponsável, decide voltar para casa. Ele ainda não chegou a casa, o seu pai o avista, seu pai o vê de longe e sai correndo ao encontro dele. Você compreende que Jesus aqui está falando a respeito do amor de Deus para com os pecadores, o desejo de Deus de perdoar os pecadores, porque o prazer de Deus não é condenar ninguém. O prazer de Deus é perdoar e salvar. A condenação será inevitável para os que rejeitam a graça do Senhor. Mas o prazer de Deus é perdoar. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 18 do seu livro, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, ou seja, daquele cujo coração é fechado para Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o ímpio se arrependa, se converta e viva. Quando Jesus fala desse filho que decide voltar para casa e o pai que corre ao encontro dele e o abraça, sem dúvida, Jesus está tentando mostrar o quanto nós somos amados e o quanto Deus tem prazer em perdoar os pecadores. E olha só aqui na sequência da história, está escrito assim: e o filho lhe disse: pai, pequei diante de Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandália nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. A alegria do pai. O filho confessa e o pai diz: ok, mas olha aqui, ele diz aos seus servos: tragam rápido uma roupa nova, sandálias novas, e coloquem no meu filho, porque ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. Vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco, vamos celebrar e comemorar, porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Oh, que lindo, quanta felicidade! Quando o pai diz para colocar roupas novas, sandálias novas, seria como que dizer: vamos apagar as marcas do país distante, da vida anterior. Porque assim, meu amigo, minha amiga, Deus nos recebe do jeito que estamos e que somos. Mas na presença do Senhor, nós não permanecemos do mesmo jeito. Na presença do Senhor, nós somos transformados, abençoados e temos nele uma nova vida. Bendito seja o Senhor, aquele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz e nos dá uma nova oportunidade de vida. Essa parábola do filho pródigo é muito rica, é muito linda. Ainda outra reflexão: quando o filho lá, cuidando ali dos porcos, ele pensa na casa do pai, pensa no amor do pai e é sensibilizado a voltar para casa. Isso me faz lembrar o texto de Romanos capítulo 2, verso 4, onde Paulo diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É assim, é a bondade, é o carinho de Deus que nos conquista, que nos sensibiliza. É a graça de Deus, seu favor imerecido. Quando o pecador percebe que lhe é oferecida, é essa graça que nos conquista, que nos atrai, que nos faz sentir o desejo de voltar para casa e estar na presença do Senhor. Mas olha aqui uma coisa, essa parábola não termina aqui no verso 24 que eu li. A partir do verso 25, a parábola continua, porque ela tem algo mais em relação às outras duas anteriores. E essa parte final da parábola, ela é direcionada aos acusadores de Cristo, os escribas e fariseus. Você lembra que eu li aqui nos 2 primeiros versos que eles acusaram Jesus de estar dando atenção aos pecadores?
Então, agora vem de maneira mais direta uma resposta a esses que acusavam Cristo, para que eles compreendessem a real situação deles. Eles são representados pelo filho mais velho, que passa então a ser apresentado aqui na parábola. Eu vou ler com você, agora a partir do verso 25, está escrito: Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus está contra-atacando, repreendendo os escribas e fariseus, sem ofendê-los. Oh, bendito Cristo! Quanta habilidade do mestre dos mestres, quanta capacidade de advertir, de repreender, sem magoar, sem machucar, sem ofender. É fácil a gente compreender que esse filho mais velho, ele representa exatamente os escribas e fariseus. Esse aqui era um filho com espírito de escravo. Você ouviu, ele cobra reconhecimento e ele se vê com méritos por suas boas obras. Esse filho critica o pai, despreza o irmão. Veja como ele se refere ao seu irmão, ele diz assim: esse seu filho. Ele não diz o meu irmão, esse seu filho. Mas depois o pai diz assim: era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão, lembra que ele é seu irmão. Esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pastor Amin Rodô, escritor, professor de teologia, ele diz que o filho mais novo é um pecador confesso e o filho mais velho é um santo, entre aspas, um santo hipócrita. E no final, o pecador está dentro de casa e o santo, entre aspas, fora de casa. Que lição tremenda, hein? Que advertência feita pelo Senhor. Os escribas e fariseus precisavam compreender isso. Quando diziam que Jesus dava atenção aos pecadores, eles faziam uma acusação verdadeira. Porque Deus ama o pecador, ainda que ele aborreça, ainda que ele tenha aversão pelo pecado, o pecador é amado. Como eu disse no início, essa foi uma forma do Senhor repreender sem ofender e de apelar para que esses líderes reavaliassem seus pensamentos e suas atitudes em relação ao Senhor Jesus Cristo e aos seus irmãos. Todas as histórias ou parábolas, elas começam com um início triste, mas têm um final feliz. Este é o sonho de Deus para todos nós, que a ovelha seja resgatada e levada de volta à segurança do aprisco. O desejo de Deus é que a moeda seja encontrada e que o filho volte para casa. Esse é o sonho de Deus, é o desejo de Deus.
Eu disse não faz tempo aqui no programa que eu penso que o mais triste, aos olhos de Deus, não é tanto assim o fato do pecador ir longe e se afastar do Senhor. Eu penso que aos olhos de Deus o mais triste é saber que esse pecador que se desvia, em diferentes momentos ouve sua voz, recebe o toque do seu espírito chamando-o de volta, mas resiste, endurece o coração, demora de voltar e alguns nunca voltam. O mais triste para Deus é isso, não é tanto o fato de irmos tão longe, mas o fato de resistirmos tanto aos apelos do seu Espírito, que são frequentes e constantes. Tem muita gente por aí que pensa que o Espírito Santo age na igreja e somente na igreja, mas não é assim. O Espírito de Deus age no mundo, tentando convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. É verdade que, quando você aceita o chamado do Espírito, e você se entrega a Deus e você nasce de novo, usando as palavras de Cristo em João capítulo 3, então o Espírito Santo, que antes trabalhava em você de fora para dentro, agora ele passa a trabalhar de dentro para fora. O Espírito Santo passa a usar você como filho de Deus, como igreja de Deus, na obra do Senhor. Mas o Espírito de Deus não age apenas com a igreja ou na igreja. O Espírito de Deus age no mundo. Onde quer que exista um ser humano, de alguma maneira, o Espírito de Deus está buscando agir nessa vida, com o objetivo de levá-lo a Deus, de aproximá-lo de Deus. E eu penso que aos olhos do Espírito do Senhor, aos olhos do Senhor, o mais triste é isso, é saber que muitos pecadores têm ouvido a sua voz e o seu chamado, no entanto resistem. Postergam a decisão de voltar para casa e de estar com o Senhor. Será que estou falando agora para alguém que já esteve no caminho de Deus, como a Stephanie do nosso testemunho, porém se afastou do caminho e precisa voltar para casa como a Stephanie voltou? Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apelo a você, eu imploro a você, volte logo para casa. Volte logo para os braços do Pai, para o aprisco do Senhor. Toda ovelha errante precisa saber que, apesar dos seus erros, dos seus fracassos, o bom pastor ainda está com a porta do aprisco aberta para recebê-la de volta. E mais do que isso, o bom pastor está indo ao seu encontro e agora, nesse momento, ele está chamando você. Não é por acaso que eu estou aqui, você está aí, nós estamos nos encontrando agora. Porque apesar de eu não merecer, de não ser digno, mas o Senhor me coloca aqui, me dá a imerecida honra de nessa hora ser a voz do pastor que ele chama, volta para casa, mas volte logo. Que adianta viver na ilusão desse mundo que promete tudo, mas não oferece nada, não entrega nada? Que adianta viver correndo atrás das luzes do pecado que, quando se apagam, tornam-se trevas densas e trazem tanta tristeza, tanta desilusão, tanto vazio? Oh, quantas pessoas estão por aí com autoestima negativa, quantas pessoas aí estão com um sentimento de solidão, de desvalor, porque correram atrás das ilusões do pecado e hoje estão arruinadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor lhe chama agora, volta para casa. Faça como o filho pródigo fez, deixe que o amor do Pai toque o seu coração. E busque o perdão de Deus, confesse seus pecados e não tenha medo, você não será desprezado, pelo contrário, você será amado, será recebido.
Porque, como disse, sempre digo, há mais graça no coração de Deus do que pecado em sua vida. Nenhum pecador que queira voltar para Deus será desprezado pelo Senhor. Todo aquele que vem a mim, diz Cristo, eu jamais o lançarei fora. O Senhor está chamando você. Há no coração de Deus um vazio na forma de cada um de nós. Talvez você já ouviu assim dizer que há no coração de cada ser humano um vazio na forma de Deus. Mas eu gosto de acrescentar que há também no coração de Deus um vazio na forma de cada um de nós. Há no coração de Deus um espaço para cada um dos seus filhinhos. Mesmo e inclusive aqueles rebeldes que se afastaram da casa do Pai, que o deixaram, se eles quiserem voltar, o lugarzinho deles no coração do Pai está reservado, porque ninguém substitui você. Filho é assim, não é? Filho é filho. Um não substitui o outro. São insubstituíveis. Deus abençoe você. Volte logo para casa. Os bens, a ovelha, a moeda e o filho. É verdade que estavam perdidos, mas não esquecidos, porque Deus não se esquece de ninguém. Que a bênção do Pai esteja sobre você e que você tenha esse lindo reencontro com o Senhor. E que agora você volte para casa e volte para permanecer em casa, até que o Senhor nos leve para a sua casa, para a casa dele, e então nós estaremos juntos na eterna presença do Senhor. É hora da música. O quarteto vai entrar agora e cantar. E a ovelha, aliás, a música é a música da ovelha errante. Talvez você já ouviu essa música. É suave, é agradável, mas é muito tocante. Talvez essa música seja a minha história e a sua história. Ouça agora, Arautos do Rei, Ovelha Errante. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi, e já era noite escura, quis voltar, não consegui, e cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o
sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Pensando nessa linda canção, eu me lembrei de um velho ditado, talvez você conheça, que diz assim que casa de pai é casa de filho, mas casa de filho não é casa de pai. Eu acho isso triste, mas acaba sendo real. Casa de pai é casa de filho, mas casa de filho não é casa de pai. Significa que o pai não fica tão à vontade na casa do filho, depois que o filho sai de casa e tem sua própria casa, se casa. O pai não fica tão à vontade na casa do filho quanto o filho, mesmo depois de casado, se sente na casa do seu pai, onde ele já nem mora mais. Casa de pai é casa de filho, mas casa de filho não é casa de pai. Bom, mas com este ditado eu quero dizer para você que há um lugar na casa do Pai para você, porque você é filho, você é filha, não se esqueça disso. A casa de Deus é a sua casa e eu quero aproveitar e convidar você para participar do culto, da adoração a Deus conosco numa igreja adventista do sétimo dia. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da igreja adventista do sétimo dia. Assim que for possível a você e a sua família, vá à igreja. Geralmente os nossos cultos acontecem nos domingos e quartas-feiras, 7h30 da noite, e nos sábados, a partir das 9 da manhã. Eu estou seguro que você será recebido com carinho pela igreja. Então, assim que for possível para você, para a sua família, vá à igreja, vá à casa do seu pai. E lembre-se, casa de pai é casa de filho. Vá adorar a Deus, venha adorar a Deus juntamente conosco. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista do sétimo dia, entre nesse site, encontreumaigreja.com.br. Assim você descobre a igreja adventista mais próxima. Mas é possível que você saiba onde tem uma igreja e talvez você até já tenha ido à igreja. E o meu convite é: siga indo, continue indo à casa do Pai. Certamente há muito mais que o Pai quer lhe dizer, há muito mais que Ele quer lhe ensinar, muito mais Ele quer lhe abençoar. Então fica o convite feito com muita sinceridade. Vamos todos à casa do Pai, vamos estar juntos do nosso Pai, porque a segurança nossa está em nosso Senhor. Deus lhe abençoe. Vamos orar? Pense em Deus comigo. Pai, como é bom saber, Senhor, que nós temos um Pai que nos ama profundamente. Como é bom saber, Senhor, que apesar da nossa indignidade, somos recebidos nos Teus braços de amor, perdoados e transformados. Recebe todos que se colocam agora nas Tuas mãos, Senhor. Eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Os bens estavam perdidos, mas não esquecidos. Ninguém é esquecido por Deus. E todos quantos se foram e se afastaram do Senhor podem voltar, porque os braços do Pai continuam cheios de amor. O seu coração transborda de amor. Deus abençoe você. A gente se vê semana que vem. Tchau.